Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa e hoje estamos completando 99 programas Evangelho no Jefa. Eu quero agradecer imensamente a vocês por estarem sempre presentes aqui, nos ajudando, sempre nos prestigiando. Nós que começamos esse Evangelho no dia 8 de maio de 2024, ou seja, já estamos no terceiro ano de programa. Começamos em 2024, 25 inteiro e agora terceiro ano, ano 3 do programa Evangelho no Jefa. Então muito obrigado realmente. E semana que vem será o 100º programa. Aguardem que teremos novidades, tá? Um programa especial, programa número 6 semana que vem. Antes, vamos fazer aqui a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, por mais uma vez estarem conosco, nos abençoando e nos iluminando espiritualmente, e que seja, Senhor, uma noite de muita luz e de muita paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Estamos ainda no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Aliás, esse capítulo aqui vai até o mês de maio, tá? Pelo que eu estava vendo aqui, tem bastante coisa ainda para a gente ler. Então vai até o mês de maio de 2026, para quem está nos acompanhando o programa aqui no momento em que ele está indo ao ar. Hoje nós vamos ler o item A Vingança, uma mensagem, Instruções dos Espíritos. É uma mensagem de Júlio Olivier, Paris, 1862. Esse é o texto que nós vamos ler aqui na noite de hoje. Então vamos lá. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens em que se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Então, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é para vós tão contrário a essa prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras constantes. Na verdade, aquele que se abandona a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga de forma clara. Quando é o mais forte, age como uma fera sobre aquele que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflame sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas na maioria das vezes ele tem uma aparência hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Ele toma caminhos tortuosos, seguindo seu inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Esconde-se, vigia-o sem tréguas, prepara-lhe armadilhas odiosas e, na primeira oportunidade, derrama-lhe o veneno na taça. Se o ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições, não recuando diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas em todas as direções. Vão crescendo pelo caminho, assim quando aquele que ele persegue se apresenta no meio onde o seu sopro envenenado passou. Surpreende-se em encontrar semblantes frios, onde antes encontrava faces amigas e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que apertavam as suas se recusam a fazê-lo novamente. Enfim, sente-se aniquilado quando os seus amigos mais caros e os parentes se desviam dele se esquivando. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais criminoso do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta face a face. Basta com esses costumes bárbaros e selvagens. Basta com os hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de vingar-se seria indigno de figurar mais tempo na falange que tomou por diretriz o fora da caridade não há salvação. Mas não poderia deter-me em tal ideia a de que um membro da grande família espírita pudesse, no futuro, ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Olha, é um texto muito forte, palavras duras, mas necessárias.
Eu diria que são palavras necessárias para aqueles que ainda alimentam o desejo de vingança, seja lá de que forma for. Porque realmente vingar-se é um passo além do ódio, um passo além da raiva. E às vezes quando a gente sente raiva, muitas vezes no dia a dia, né? Não é o ideal, né? Não é o correto, mas digamos, normal para o nosso nível evolutivo. Ainda sentimos raiva ou temos um sentimento ainda não tão nobre em relação a situações da vida, do dia a dia, coisas do cotidiano, né? Porque nós ainda somos imperfeitos, ainda estamos num mundo de provas e expiações e ainda a gente não consegue se livrar disso. Agora, pensar em vingança é algo que realmente não condiz com aqueles que se dizem espírita, né, como diz aí o texto, porque ultrapassa, né, os limites do amor ao próximo, do fora da caridade não há salvação, como disse o texto. Então é algo para a gente refletir profundamente. Todos nós, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos espíritas, eliminar sentimento de vingança. E quando eu falo vingança, às vezes a gente pensa em coisas grandiosas, né? São nas pequenas coisas do dia a dia. É alguém que xingou você, daí você vai lá e quer revidar. É alguém que te fechou no trânsito, você vai lá e quer fechar a pessoa de novo. Enfim, são pequenas coisas, essas pequenas vinganças que nos atrapalham. E são essas pequenas coisas que a gente precisa se livrar. Não é fácil, já falei aqui em outros programas. Não é uma chavinha que se aperta e muda, né? Não é um canal que você muda, ela vai lá na televisão e muda de canal. Não é tão simples assim. Mas a gente precisa trabalhar isso. A reforma íntima que a gente tanto ouve no meio espírita passa por isso. Passa por a gente se livrar dessas coisas que só nos atrapalham, que só atrasam a nossa evolução. E quantas pessoas estão aí ainda, né, sem conseguir virar essa chave, sem conseguir mudar essa sintonia. E aí as coisas não dão certo, as pessoas não sabem por quê. Porque ainda alimentam sentimentos que não são tão nobres. Então a gente precisa se livrar disso para ontem, como se diz. Porque é realmente um trabalho difícil, lento muitas vezes, mas que se faz muito necessário. Senão a gente vai ter consequências muito graves para a nossa evolução, para essa vida, para a nossa vida no mundo espiritual, para outras vidas que a gente ainda vai ter. Então, fica aí a reflexão para todos nós, tá? Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores,
enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado então a todos que estiveram conosco em mais este programa, em mais este Evangelho no Jefa, encerrando, o mês de março de 2026, para aqueles que estão nos acompanhando. E semana que vem iniciaremos o mês de abril e faremos o nosso programa número 100. No próximo programa 100 do Evangelho no Jefa. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem.